respeito. E hoje nós estamos terminando uma série em Gênesis, que foi muito abençoadora para o meu coração, porque ver que desde os começos a vida continua tendo os mesmos desafios. E Deus continua apontando da mesma maneira a direção para quem quer ouvi-lo. E Deus continua derramando graça mesmo para aqueles que rejeitam, mesmo para aqueles que viram as suas costas para o Criador. Deus é um Deus de paciência, é um Deus que chama, cativa para transformar quem assim deseja. E eu quero convidar você hoje a abrir comigo em Gênesis, agora no capítulo 3, e ler alguns versículos. Capítulo 3 e o capítulo 4 de Gênesis. O tema que eu trago para vocês hoje é este: a inimizade que chega sorrateiramente, vagarosamente, sem nos apercebermos da sua chegada. E capítulo 3, há um momento em que Deus fala, Deus abre a sua boca para falar à sua criatura, homem e mulher, mas para falar também para Satanás, para o anjo caído, o anjo rebelde, que está aqui representado pela serpente. Veja o que diz no versículo 15, Gênesis 3,15. No versículo 14, Deus começa a falar para a serpente. Você pode ver aí no enunciado do versículo 14. No versículo 15, nesta continuação, diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Porém, inimizade, diz Deus para a serpente, entre você, serpente, e a mulher. Deus vai falar com a mulher, depois Deus vai falar com o homem. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, serpente, e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça, a descendência da mulher ferirá a sua cabeça, serpente. E você, serpente, ferirá o calcanhar. É daqui deste texto que eu tomo a palavra usada no título de hoje, a inimizade que vem, que chega sorrateiramente. Depois no versículo 9 do capítulo 4, e aí nós entramos na história de hoje, que é a história de Caim e Abel. Versículo 9 diz assim: então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? E aí a gente vê a inimizade experimentada na prática daquela relação da irmandade, da família de Adão. Veja, quando o texto bíblico diz que haveria inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, é lógico que Deus não está falando aqui da serpente como um animal, das pequenas cobrinhas, das pequenas serpentes que nascem de um animal. Deus está falando sobre as consequências do pecado e como pessoas iriam ser influenciadas e se tornariam descendência ou influenciados pelo pensamento da serpente. Também Deus não está falando aqui sobre os demônios, porque os demônios, os espíritos malignos, não são descendentes da serpente, não são descendentes de Satanás, não foram criados por Satanás. Ele está dizendo que haverá sim uma inimizade entre aqueles que têm, que ganham, que recebem, que se deixam levar pela mentalidade da serpente,
e aqueles que serão considerados descendentes da mulher. Todos aqueles que vão entender a relação com o Criador e vão decidir não seguir o conselho mais da serpente, mas seguir a orientação do Criador. E aí a Bíblia já está falando sobre o surgimento de um povo que teme a Deus, nação de Israel, preparação para a vinda de Jesus, os discípulos de Jesus, a igreja de Jesus. Nós somos descendentes da mulher. Mas ele está falando também sobre o descendente, artigo definido, singular, o descendente. É uma profecia messiânica, e aqui ele diz que este descendente iria pisar na cabeça da serpente. Isso é uma profecia de Jesus, a respeito da vinda de Jesus, quando ele iria destruir as obras de Satanás. Mas também diz que a serpente iria ferir o calcanhar do descendente da mulher. Iria trazer dor, sofrimento, e foi o que a cruz trouxe. Você lembra da história de todo o trabalho, da tentação de Jesus, desde o início do seu ministério, quando Jesus foi tentado, desde quando ele manipula pessoas para levar Jesus à cruz, e ele toca na vida, ele influencia pessoas para seguirem o conselho da serpente no antirreino de Deus. Então é isso que está acontecendo. O texto, apesar de descrever uma história tão antiga, está descrevendo a minha e a sua história. A história da igreja. A história da igreja nos dias da pandemia. E eu quero trazer a você hoje uma visão, um olhar sobre os efeitos que esta pandemia está trazendo sobre a igreja e o comportamento. E perguntar, será que nós não estamos deixando que o pensamento da serpente influencia a nossa maneira de viver, a nossa maneira de agir como cristãos, como membros do corpo de Cristo, como discípulos de Jesus? E aí então ele fala sobre a inimizade. Eu quero destacar essa palavra. A inimizade que chega na nossa vida sorrateiramente. E eu sei que você pode estar pensando assim, mas pastor, graças a Deus, eu não tenho inimizade com ninguém. Você poderia se classificar assim? Eu não tenho inimizade com ninguém. Mas assim como o vírus que chega aos poucos, e ele chega sem ser apercebido, esta inimizade também chega aos poucos, e eu estou chamando um degrau da inimizade. Vamos imaginar um degrau, uma escadaria, bem alta. E o último degrau é a inimizade. É o ódio que faz matar, é o ódio de Caim. Mas o primeiro degrau lá embaixo é simplesmente um desprezo. É um sentimento que surge de indiferença num relacionamento com alguém. E esse degrau, ele quando é pisado, não é? Ele é subido, alguém sobe nele, é mais fácil ele ir para o segundo. Quando surge não mais uma indiferença, mas agora já um certo distanciamento. Palavra bem comum hoje, né? Distanciamento. Mas é um distanciamento aqui, não é geográfico. E depois a pessoa pisa nesse degrau e vem um afastamento permanente. De distanciamento temporário, aquilo se torna um afastamento permanente. Distancia-se o relacionamento. Depois um desprezo. Depois uma inimizade. Inimizade não vem de repente. Aliás, as principais desgraças na vida não vêm de repente. Não surge assim. Quebras de relacionamento seguem os degraus da inimizade, os degraus dos rompimentos. E é assim que aconteceu na vida de Caim e Abel. Porque Caim era descendente da serpente.
Caim, em momento algum, voltou seus olhos para Deus e disse: eu me arrependo, eu mudo o coração. Ele era descendente da serpente. Eu vou dizer 3 frases aqui que Caim disse. Por isso a inimizade chegou perto dele. Eu quero alertar você e a mim com essas 3 frases. A primeira delas é: eu creio do meu jeito. É o meu jeito de crer. Foi o que Caim falou para Deus. Lembra da história da rejeição do sacrifício? Nós vimos isso domingo passado, eu não vou me alongar aqui. O sacrifício de Caim foi rejeitado, mas o sacrifício de Abel foi aceito. E Caim, quando viu isso, ele disse: eu vou continuar fazendo do meu jeito. A minha relação com Deus deve ser da minha maneira, não da maneira de Deus. E o sacrifício de Caim foi rejeitado porque ele não fez da maneira de Deus. Eu disse domingo passado que não é a questão de ter sangue no sacrifício. É porque o coração dele estava corrompido, maligno. E ele não tratou. Mas há um elemento que eu quero destacar hoje, eu não mencionei domingo passado, porque era justamente para hoje. O sacrifício era para ser repartido. Guarde isso. Todas as vezes que o sacrifício era oferecido a Deus em culto, ele não estava apenas anunciando Jesus lá no futuro, mas ele era de forma prática um elemento de compartilhamento da comunidade. Vou dar alguns exemplos. Primeiro, quando Deus sacrificou aquele primeiro animal, lembra da roupa? O que Deus permitiu que Adão e Eva fizessem com a carne do animal? Eles passaram a comer carne depois da queda. Não estou falando nada, não estou querendo contrariar ninguém que é churrasqueiro aqui, que ama churrasco, mas a criação, o homem e a mulher eram vegetarianos no início da criação. Porque o animal não era para ser usado para alimento humano. Na cadeia alimentar, o homem não foi criado para se alimentar da carne, porque não era para ter sacrifícios de animais. Mas quando Deus pega e reparte com o ser humano, não só a roupa feita de pele, mas também a carne daquele animal, Deus está estabelecendo que o sacrifício teria que ser repartido. Porque o sacrifício é para lembrar, apontar Jesus, que seria repartido com todos, entende? Outro exemplo, quando depois já lá com Moisés, muito tempo depois, os sacrifícios eram levados ao templo, uma parte da carne era destinada aos sacerdotes, aos levitas. Eles pegavam uma parte do animal, usavam como uma maneira de sustento e colocavam no fogo a outra parte. A mesma coisa acontecia com os alimentos, com os cereais, os grãos que eram oferecidos, as farinhas em sacrifício. Era uma maneira do ofertante dizer: eu abençoo a vida daqueles que por mim intercedem, ou daqueles que cantam no templo. Daí vem a ideia do dízimo, o ensino do dízimo. Então era repartir aquilo que eu ia sacrificar. Eu sabia que a minha oferta não ia ser queimada toda, parte dela, e eu me alegrava, se eu era o ofertante, com o fato de poder sustentar a obra do templo, no caso lá de Moisés, depois de Davi, etc. Outro exemplo, Jesus. Quando Jesus vai fazer a ceia, já lá no Novo Testamento, o que ele faz? Ele reparte o pão com os seus discípulos. Por isso nós partimos o pão, simbolicamente aquele copo, não é, de suco e aquele pão é repartido entre nós, todo mundo come igual, porque a ideia é de que o sacrifício é para todos. Só que Caim não entendeu isso. E ele não queria aprender que
a minha fé eu não vivo do jeito que eu quero, eu vivo do jeito que Deus estabeleceu. O que ele fez? Ele pega qualquer coisa da sua criação e leva para o sacrifício. Lembre-se que Caim e Abel tinham muitos irmãos. Eles deviam ter sobrinhos, eles deveriam ter uma família grande já, eram 2 homens. E Adão e Eva tiveram muitos filhos. E eles haviam se casado. E alguém pergunta, mas com quem Caim se casou? É lógico que ele se casou com uma irmã. Ainda não havia o impedimento que depois aconteceu lá com a lei de Moisés, do casamento consanguíneo. Mas quando Caim vai oferecer o culto a Deus, ele diz, já que é para repartir, eu não quero repartir coisa boa, eu vou dar qualquer coisa. Abel, diferente, ele pega a melhor cria, gorda, um novilho, uma ovelha, a gente não sabe, um animal, mas diz o texto que ele levou o melhor que ele tinha. E parte do animal foi queimado no culto a Deus, e Deus aceitou. E o resto foi compartilhado. A mesma coisa aconteceu na Páscoa. Lembra da Páscoa do Egito? Aquela história do sangue nos umbrais da porta? Todo mundo conhece essa história. Mas um detalhe importante dessa história é que aquele animal morto ali representava o sacrifício de Jesus na cruz, na Páscoa. Era dia de Páscoa. Naquele dia foi o dia da Páscoa. Foi introduzida a Páscoa. E aquele texto diz que se a sua família era pequena, você deveria convidar uma família para comer o animal com você. Por quê? Porque o sacrifício é para ser repartido. Olha que coisa extraordinária, olha o que a Bíblia está nos ensinando. Mas Caim não quer dividir nada. Ele quer uma religião egoísta para ele, que satisfaça o seu desejo. Tanto é que Judas, não o traidor, o outro Judas, discípulo de Jesus, escreve uma carta pequenininha de um capítulo, que está lá antes do Apocalipse. E Judas menciona Caim, sabe como quem? A quem ele compara? Como patrono das falsas religiões. Olha só. Porque Caim patrocina o início de uma religião centralizada no homem, para atender os desejos de quem presta o culto, e não de quem é cultuado. Por isso a inimizade começa. Por isso a primeira frase que eu mencionei é, eu creio do meu jeito. Porque é assim que a inimizade começa a se manifestar entre Caim e Abel. Porque Caim decide cultuar do jeito dele. Por isso Deus diz, eu não aceito o seu sacrifício. Porque o coração dele era tão egoísta e tão interessado na sua própria vontade, incapaz de pensar, incapaz de refletir, que ele estava dando o pior para os seus próprios irmãos. A comida qualquer, o grão qualquer. Irmãos, nós temos que cultuar a Deus do jeito de Deus. Por isso nós dizemos, oração que chega ao trono de Deus tem que ser através do nome de Jesus. Porque a Bíblia diz assim, é Jesus que é a ponte. Jesus é o intermediário. Não é através de outra pessoa. Por isso que a gente diz que, como pode uma pessoa dizer, pastor, eu estou tão bem com Deus, eu estou tão bem com Deus, eu sinto a presença de Deus. Mas aí ela conta que há uma mágoa, um rancor, uma inimizade ou um distanciamento, não da pandemia, um distanciamento de coração com alguém, ou da família, ou um amigo, ou etc. Ou um jovem que diz, eu amo a Jesus, eu louvo a Deus, mas ele afronta a autoridade dos seus pais, entristece o coração dos pais. Ele não está compreendendo que a relação com Deus tem que ser do jeito de Deus. Do jeito de Deus, e não do jeito do homem. Por isso que João, quando vai falar do amor a Deus, ele diz assim, como pode alguém dizer que ama a Deus quem não vê, se não ama o irmão ou o próximo a quem vê? Porque não é possível. Porque o Criador, aquele que é adorado através das nossas vidas, ele não aceita o culto
se não for do jeito dele. Alguém pode dizer, mas esse Deus é muito exigente, esse Deus é muito egoísta. Como pode? Porque Deus sabe o dano deste veneno do afastamento, o veneno do distanciamento, o veneno da inimizade, causa em nós, porque Ele nos criou. Caim decide cultuar a Deus do jeito dele. Irmãos, esta pandemia está nos trazendo desafios. Há uma pesquisa que diz que de 25%, não é uma pesquisa do Brasil, tá? É uma pesquisa da igreja americana, saiu nos Estados Unidos, Instituto Barna, diz que cerca de 25% dos membros da igreja vão deixar de ir à igreja quando a pandemia acabar. E aí eles explicam por que eles chegam a esse número. Porque são aqueles cristãos que, na verdade, vão à igreja por tradição, não por uma experiência com Jesus. Ele não é discípulo de Jesus, ele é filho de uma pessoa religiosa, um membro da igreja, etc, etc. E ele tem o hábito de ir na igreja, mas a pandemia vai derrubar essa pessoa. Porque ele cultua a Deus, ou cultuava a Deus, não da maneira de Deus, não através do senhorio da autoridade de Cristo. E essa pessoa não vai resistir. E há muita gente hoje achando que pode cultuar a Deus da sua maneira. E aí eu incluo aqui os que amorosamente a gente chama de desigrejados, aquelas pessoas que dizem, eu estou muito bem com Deus, mas não quero relacionamento com as pessoas. As pessoas ferem, tem muito hipócrita na igreja. Mas a igreja sempre vai ser igreja. Essa foi a maneira como Jesus estabeleceu, Ele construiu a sua igreja. Não é verdade? Então não sou eu que escolho, mas é Deus que me chama para adorá-lo, cultuá-lo, servi-lo do jeito dele. Essa pandemia tem feito pessoas acharem que a igreja pode ser, num grau ou outro, descartada, não priorizada. É uma pessoa que, por exemplo, faz tudo durante a semana. Tudo. E ele precisa fazer, ela precisa fazer. Não há como não fazer. Suas responsabilidades profissionais, sustento da família, o trabalho. Nem todo mundo tem o privilégio, virou um privilégio, né, fazer home office. Mas chega na hora de ir na igreja, é perigoso. Não posso, porque tem aglomeração. E olha, você precisa tomar cuidado. A gente sempre pede, não tire a máscara na hora de estar aqui dentro, use álcool gel na entrada, etc, etc, etc. As crianças precisam vir de máscara e tudo isso. E aqui não é nenhum juízo, não há uma crítica pessoal, não é isso, mas eu estou dizendo de uma mentalidade que vai tomando conta no primeiro degrau da gente. Quando diz, eu cultuo a Deus do meu jeito, eu posso ficar em casa. E a pessoa então faz tudo o que precisa fazer, mas não pode ir na igreja. Não é porque ela está com medo, não pode ser porque ela está com medo de ser contaminada. Talvez seja porque não é prioridade ela estar ali. Essa é a reflexão que nós precisamos fazer quando olhamos para Caim, quando ele diz, é do meu jeito, do meu jeito. Domingo que vem nós teremos as crianças de manhã, então você que tem criança, eu estou vendo algumas aí, crianças queridas, eu vi umas meninas entrando ali pela primeira vez, eu olhei para elas e falei, que meninas lindas, é tão bom ver criança de volta, não é? Mas eu digo a você que tem crianças, que tem netos, ou a domingo também teremos os adolescentes no culto da noite, os pré-adolescentes, como o Fábio já nos disse. Será que são essas crianças que vão trazer os pais para a igreja? Será que são os adolescentes que vão trazer os pais de novo para a igreja? Será que é a vacina que vai nos trazer de novo? Mas não é a vacina que nos leva para o trabalho, não é a vacina que nos autoriza a ir no açougue, no mercado.
Nós vamos porque precisamos, porque é prioridade para nós, cumprirmos os nossos deveres. Mas a igreja fica de lado. Há uma mentalidade da serpente entrando na zona de conforto, nos deixando na zona de conforto e nos deixando conformados com essa situação. E nós vamos ser chacoalhados por Deus, dizer, Deus é do teu jeito, é do teu jeito. Eu digo, se você não pode vir, você que está em casa, os nossos queridos idosos, eu estou com saudade, eu conversei com um senhor essa semana por telefone, 90 anos, membro da igreja. Ele falou, pastor, não aguento mais de vontade para a igreja. Mas não pode. Então deve ficar em casa mesmo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquilo que nós podemos fazer em função da outra pessoa. Eu quero abençoar a outra pessoa. Você que ficou em pé como visitante, deixa eu pedir um favor para você. Não escute isso que eu vou falar agora, porque é uma exortação para os de casa, tá bom? Você sabe por que a gente pede, até constrangedor, e a gente sabe, né? Eu já fui em lugares que me pediram para levantar a primeira vez, a gente fica meio constrangido. Tem gente que gosta, mas tem gente que não gosta. Sabe por que a gente faz isso? Para que você enxergue essas pessoas. E aí quando você cruza com eles nesse corredor aqui, ou na porta, você diz, você ficou em pé. Pastor, mas eu sou tímido. Entende, irmãos? Como a mentalidade de zona de conforto vai entrando. É para isso, irmãos, é para nos acordar que nós lemos Gênesis. A outra coisa que Caim disse foi assim, esse é o meu jeito de viver a minha vida. Não é só o meu jeito de cultuar a Deus, de crer, é o meu jeito de viver a vida. Eu vivo a vida desse jeito. Por que ele diz isso? Quando ele diz isso? Quando Deus pergunta para ele, ele faz 3 perguntas. Por que você está com a cara fechada? Versículo 6. Por que o seu semblante está perturbado? E por que você não domina aquilo que está acontecendo dentro de você? Se você mudar, você vai ser aceito. Se você não mudar, você não vai ser aceito. Deus faz 3 perguntas para ele. E ele não responde. Sabe por quê? Porque ele quer viver a vida do jeito dele. Ele não quer tratar as suas mágoas, seus ressentimentos, seus rancores. Ele não quer que o seu irmão ganhe espaço em sua vida, que o seu irmão seja alguém aceito por Deus e ele não. Ele não aceita este evento acontecido. Ele decide não mudar seu coração. E Deus está gritando para ele, Deus está acendendo a luz vermelha, Deus está ligando o alarme, Deus está ligando a consciência dele, dizer, Caim, acorda. Por que você está assim, Caim? Mas ele quer viver a vida do jeito dele. Eu quero namorar do meu jeito, eu quero me relacionar com os meus amigos do meu jeito, eu quero assistir o que eu quero falar o que eu quero responder ao meu pai, porque eu sinto, a minha mãe, porque a hora que me dá vontade eu falo mesmo, eu quero cuidar dos meus negócios, eu quero cuidar do meu corpo, eu quero cuidar da minha mente, do meu jeito. Porque eu preciso cumprir a lei do narcisista, não é? Eu preciso manter o meu hedonismo e não importa o que o meu Senhor diz para mim. É isso que Caim está dizendo para Deus. Caim não quer se submeter. Ele quer ser religioso, mas ele não quer se submeter, ele não quer ser transformado. E quando ele não se submete, cada dia fica mais duro o seu coração, até que ele chega no desprezo final completo do seu irmão. O que está acontecendo com a gente? O que pode acontecer com a gente? Que mentalidade de Caim entra em nós? Nós mantemos as nossas rupturas familiares, sociais. Nós nos afastamos das pessoas que não fazem aquilo que nós gostamos, que vivem de um jeito que a gente não concorda. A gente categoriza essas pessoas de inconvenientes, de chatas. A gente diz que elas nos
incomodam. E a gente continua declarando amor e serviço a Deus. Vivemos do nosso jeito. Pessoas, e nós temos essa tendência de querermos não lidar com o nosso coração, não queremos lidar com o nosso coração. Nós não queremos pedir perdão, nos arrepender. Não queremos ir para o chão e dizer, eu estou errado nisso. Essa é a mentalidade dos descendentes da serpente. Irmãos, manter unidade na igreja, manter relacionamento na igreja não é fácil. Uma igreja que se propõe a ser uma igreja como a nossa, de um pastoreio mútuo, e não apenas o que acontece aqui no púlpito, onde tem a oração por todo mundo, onde aqui se faz com que as pessoas fiquem animadas. Nós não somos assim. Essa não é a nossa igreja é do cuidado mútuo. Não é fácil, é muito mais difícil ser uma igreja assim do que ser uma igreja centralizada no púlpito. Muitas igrejas dizem no altar. Igreja não tem altar. O altar já foi. O último altar que aconteceu foi a cruz. Isso aqui é púlpito. Simplesmente porque a gente prega daqui, a gente fala daqui. A nossa igreja é uma igreja do olho no olho. É difícil ser igreja olho no olho. Porque nem sempre aquilo que eu faço satisfaz ou atende à expectativa do outro. Mas nem por isso eu posso ser, ou você pode ser, ou qualquer pessoa pode ser triturada, moída, por não estar fazendo aquilo que ela poderia estar fazendo. E a pandemia está trazendo isso, esse pior de nós com relação às pessoas. A gente se afasta delas, assim, geograficamente, cronologicamente, porque a gente não encontra sempre, né? As células não se reúnem, a gente não vê as pessoas como antes, e a gente se acostuma com isso. Essa não é a proposta do Evangelho. E eu não estou falando para que as células voltem presencial, eu não estou falando que o nosso culto tem que ficar lotado, não. Daqui uns dias a gente abre a galeria, tem muito espaço vazio lá em cima ainda. Estou dizendo que a gente tem que manter os cuidados, mas o nosso coração não pode se afastar dos outros. A terceira frase de Caim não é apenas eu creio do jeito que eu quero, eu vivo do jeito que eu quero, agora ele diz, eu resolvo do jeito que eu quero. Ele é dono de si mesmo. Ele não domina a sua própria alma, seu próprio coração, como Deus aconselhou, cumpre a ti dominá-lo. Ele falou, não vou dominar, eu faço do jeito que eu quero. E ele vai lá então, mata o irmão. Primeiro homicídio, na verdade um fraticídio, não é? A morte de um irmão, e doloso, porque ele planeja. Ele chama o irmão, diz, meu irmão, vamos ao campo. E lá ele mata o irmão. É interessante que Deus depois chama Caim, esse Deus misericordioso, tão bondoso, ele chama Caim. Ele diz, Caim, versículo 8 ou 9, diz assim, Caim, onde é que está o seu irmão Abel? Se eu fosse chamar o meu filho e perguntar para ele, né, minha filha, eu iria dizer, onde está a sua irmã? Mas Deus fala, onde está seu irmão Abel? Ele poderia ter dito, onde está Abel? Aí seria mais objetivo ainda. Mas ele diz, não, onde está o teu irmão Abel? Parece que é aquela pancada na consciência de Caim. E Deus dá umas batidas fortes assim às vezes em nós, não é verdade? Onde está? E Caim não tem outra resposta a dizer, porque ele tinha resolvido do jeito dele aquele problema. Ao invés dele melhorar, como o Fábio me disse hoje, melhorar o sacrifício dele, ele resolve destruir o sacrifício do irmão e resolve destruir a vida do irmão. Ao invés de consertar a relação, a gente se afasta da pessoa. É mais fácil, não é? É mais Caim. Ser Abel é difícil, é muito mais difícil.
E Deus bate na porta da consciência de Caim. E ele tem uma resposta arrogante, piora a situação. Caim vai de mal a pior. Ele diz: por acaso eu sou cuidador do meu irmão? Ele é cínico para Deus. O Senhor já não sabe que eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero? Por acaso eu tenho que me preocupar com as pessoas? Cada um viva a sua vida. E eu não sou responsável por este homem. Então, Caim está dizendo para Deus: Deus, eu não quero nada com o teu conselho. A gente mata e não se importa. Como que a gente mata? Eu sei que não tem nenhum homicida aqui, nenhum fraticida entre nós. Mas a gente cancela a pessoa. A gente fala mal da pessoa. A gente ignora as necessidades daquela pessoa. A gente comenta maldosamente, às vezes, a situação daquela pessoa. E nós achamos que podemos resolver a nossa vida desta maneira. Deus tenha misericórdia de nós, da minha vida e da sua. Para que não surjam Abéis em nossa vida. E aqueles que estão à porta de se tornar um Abel, na minha vida e na sua, sejam restaurados, e eu seja restaurado. Os Caíns que estão em nós sejam restaurados. A igreja, na pandemia, tem o perigo de ir classificando as pessoas, ao invés de aproximar as pessoas. De esquecer as pessoas, ao invés de ir buscar as pessoas. Eu quero concluir indo para o final da história. Há uma história de Caim que não é o caso, eu não tenho tempo, eu não vou entrar nela. O que Deus fala para Caim depois do homicídio. Vou pular isso. E vou lá para o versículo 25 do capítulo 4, se você puder olhar aí na sua Bíblia, na sua casa, veja o que diz. Novamente Adão teve relações com a sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou de Sete, dizendo, aqui tem o significado do nome Sete, nessa explicação de Adão. Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Um bom nome para filho, Sete. Acho que ninguém vai querer minha sugestão, não é? Sete significa aquele que foi substituto. O substituto. Porque Adão diz: este veio para ficar no lugar daquele. Não sei se é uma boa coisa para falar de filho, né? Mas esse é o significado do nome. Foi dado a mim a possibilidade de ter outro substituto. É o que Adão está falando. Na verdade, Sete é figura de Cristo. Sete é figura de Cristo, assim como Caim também. Como Abel também. Porque Abel derrama o sangue. Sete vem para substituir, como Cristo nos substitui na redenção, é um sacrifício vicário. Por isso que a Bíblia diz, o sacrifício substitutivo. E é uma linda teologia, doutrina do sacrifício de Cristo que nos substitui na cruz. E sabe de uma coisa? Lucas era uma pessoa muito detalhada, de detalhes, detalhista. Quando ele vai escrever a genealogia de Jesus no Evangelho, ele põe 75 nomes dos homens na descendência de Cristo. Sabe qual é o penúltimo nome? Sete. Sabe qual é o antepenúltimo nome? Enos. E o último, naturalmente, é Adão. E ele vai de Adão até José, o pai de Jesus, pegando o nome masculino apenas da família. Olha que coisa interessante.
Sete está na família, na genealogia de Jesus. Caim não tem parte porque ele é descendente da serpente. Ele é de outro reino. Mas Sete gera Enos. Sabe qual é o significado de Enos? Enosh. É o parecido com o significado de Adão, que é homem. Adão é homem. Enos é homem. É uma outra palavra hebraica para o mesmo significado. É como se o escritor do capítulo 4, que foi Moisés, pegasse um parênteses, o primeiro nome, veja a primeira palavra do capítulo 4. São detalhes, eu acho fantástico isso aqui, talvez para você não seja tão chamativo. A primeira palavra do capítulo 4, Adão. O último nome mencionado no final do 4, Enos. Os dois têm o mesmo significado. É como se Deus estivesse dizendo, há uma geração de um homem que me desobedece e vai criar grandes danos. Mas eu vou levantar um outro homem que vai apontar a direção certa. Descendente de Adão. Enos. E diz o texto no último versículo desse capítulo, nesse tempo começou-se a adorar o Senhor. A palavra Senhor aí é Yahweh, é o nome hebraico para o Senhor. Nesse tempo, não se começou a adorar Yahweh lá com Moisés, com Abraão. Aqui, Enos estabelece o culto a Deus. E a ideia aqui que muitos estudiosos dizem que agora o culto passa a ser coletivo. Ele ajunta a sua família para cultuar a Deus. Enos, se Caim é o patrono das heresias e das religiões perniciosas, Enos, poderíamos dizer, é o patrono dos discípulos de Jesus. Porque Enos adora Yahweh e começa a estabelecer o culto ao Senhor. Veja que maravilha. E Enos chama a gente de volta para Deus. Eu quero terminar dizendo que há uma chamada nessa história ao arrependimento. Eu não sei o nível do arrependimento que você e eu precisamos. Eu sei o meu. Eu não sei qual inimizade, qual degrau da inimizade você tem com alguma pessoa. Ou talvez não seja essa inimizade do desprezo, mas seja a inimizade do afastamento. Eu quero convidar você hoje a botar mais fogo do altar de Deus, ou da presença de Deus, não desse altar, do altar de Deus, da glória e da adoração a Deus, para o seu coração. E dizer, eu quero me interessar, eu quero servir, eu quero ajudar, eu quero apoiar, eu quero amar pessoas. Eu quero convidar você hoje, a igreja, você que está em casa, a quebrar a escadaria da inimizade. E não mais cultuar a Deus do seu jeito, não mais viver a vida do seu jeito, não mais resolver as coisas do seu jeito. Se você é jovem, adolescente, tem mania de bater a porta na cara dos seus pais, você vai resolver de outra maneira. Se você é filho, ou você pai, mãe, está com o seu relacionamento quebrado, distante, você está magoado com alguém, você vai resolver isso na presença de Deus. Porque a pandemia não pode gerar em nós estilo de vida de Caim, porque nós somos descendentes de Sete, de Enos, somos discípulos de Jesus. Amém, irmãos? É isso que nós precisamos fazer. Nós não seremos, você não pode ser parte daquela pesquisa do Instituto Barna que diz que deixarão a igreja. Talvez você esteja em casa, esteja bem desanimado, você vai reaquecer o seu coração e vai dizer, eu sei o lugar, o meu lugar, na história de Deus, na minha igreja. Eu quero dar umas sugestões práticas a você, práticas, bem práticas. Eu quero pedir a você que todas as vezes essa semana que você entrar numa rede social, você tem que mandar, assuma esse compromisso.
Você tem que mandar uma mensagem de amor, de encorajamento para uma pessoa. Você não pode entrar em rede social a não ser que você cumpra essa tarefa. Você topa isso? Difícil, né? Pare de ver essas coisinhas bobas, né? Essas bobagens de rede social da vida dos outros, como eu disse esses dias, que não tem nada a ver com a sua nem com a minha. Você vai ligar para alguém que você conhece, mas não conheço muita gente. Eu dou uma lista, né, pastor? A gente dá uma lista de 30 pessoas para cada um que quiser. Nós temos um alvo especialmente nós 3 pastores mais velhos, que já têm cabelo branco, de ligar para os idosos da igreja. E eu tenho uma lista, eles têm uma lista. Você já pensou nisso? Você ligar para uma pessoa e dizer, meu irmão, eu estou ligando para você só para dizer que eu gosto muito de você e que lembrei de você hoje, e eu estou orando pela sua vida, sua família. A pessoa vai ficar doente, vai encher os hospitais. Não é, irmãos? O que afeta isso profundamente a vida de uma pessoa? Você vai ligar para aquelas pessoas que de fato não podem vir ao nosso culto e vai dizer como você faz falta, como você é importante, você é jovem. Quantos jovens tem na igreja? Quantos adolescentes tem na igreja? Você imagina um jovem de 22 anos ligando para um adolescente de 14? O que poderia causar, pastor Fábio? Dizendo, puxa cara, olha, eu estou sentindo a sua falta, que pena que você não está vindo na igreja, vamos voltar. Uma mulher ligando para outra, um homem ligando para outro, um casal. Quanta coisa nós podemos fazer, mesmo à distância. Mas nós não podemos olhar para Caim.